Que a doce graça e paz do Senhor Jesus seja abundante aí no seu coração. Amém? Amém? Estamos estudando, meditando aqui no livro de Êxodo. E o presbítero Daniel vai me emprestar o relógio dele, porque eu quero meditar com você hoje em Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 11. E aí eu estava lá em Cachoeirinha hoje pela manhã e falei assim, eu vou meditar do capítulo 7 ao capítulo 11 de Êxodo. E aí eu falei com os irmãos lá que eu ia anunciar isso e metade da igreja ia levantar e ir embora. Porque ia pensar que seria vigília, mas eu prometo que não será. Eu quero gastar aqui 30 minutos meditando nesses capítulos. Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 11. Nós não vamos ler todos estes capítulos, pelo menos não inteiros, mas eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 9. E nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Êxodo capítulo 9, de 13 a 16. E hoje nós vamos falar sobre Batalha dos Deuses, ou a Batalha dos Deuses. E por mais estranho que esse tema possa parecer para a gente, é exatamente o que trata aqui essa porção das Escrituras. Uma batalha entre os deuses. Êxodo capítulo 9, de 13 a 16. Se você encontrou, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Deus, nós cantamos aqui que todo joelho se dobrará ao ouvir o teu nome. Cantamos aqui que não há outro como o Senhor. Declaramos aqui que, infelizmente, o pecado habita em nós, como disse o nosso irmão Paulo em sua carta aos Romanos. Mas o nosso pedido é que o Senhor esteja libertando-nos de nós mesmos a cada dia. E que o Senhor opere isso em nós mediante a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e é luz para a nossa vida e o nosso coração. E neste momento, quando vamos meditar nessa bendita palavra, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos entender essa porção, e ainda que a gente não leia todo o texto, mas, ó Deus, que possamos olhar para as Escrituras e ver a glória de Cristo Jesus revelada diante de nós. Opere isso, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, na vida daqueles que estão nos acompanhando neste momento, por nossas redes sociais, aqueles que ainda verão, ouvirão esta palavra bendita do Senhor. Que o Senhor possa operar isso em nós, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Êxodo 9, de 13 a 16, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã, cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem seja semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Os egípcios estavam acostumados com batalhas entre deuses. Os deuses egípcios viviam em luta, na concepção deles mesmo, lutando pelo domínio do Egito. E talvez você tenha visto aquele filme que foi lançado em 2016, Deuses do Egito.
que retrata exatamente uma batalha entre dois deuses, Sete e Horus, deuses egípcios, onde eles lutam pelo domínio do Egito, que é a maior potência do mundo. Então quem dominava o Egito dominaria também todo o mundo. Essa era a cultura egípcia, os deuses lutando pelo domínio do Egito, pelo domínio do mundo. E aí então chega Moisés, e Moisés diz para Faraó, que é também um Deus. E Moisés diz para Faraó, o Deus Iavé, o Deus Javé, que nós o chamamos de Javé, de forma muito imperfeita, mas esse Deus, o Deus Javé, nos encontrou. E ele disse para que tu, ó Faraó, deixe o povo dele ir, prestar-lhe um culto no deserto. E Faraó pergunta, quem é Iavé? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, não sei quem ele é, e por isso não deixarei esse povo ir. Mas você lembra que lá no capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés, Deus diz, desce ao Egito, fala com Faraó, mas Faraó não te ouvirá, porque eu endurecerei o coração de Faraó. Eu vou fazer com que Faraó não acredite nas suas palavras. Eu vou endurecer o coração deste homem para que ele não te ouça, e eu destruirei o Egito com mão poderosa e braço estendido. E Faraó então pergunta, quem é esse Deus? E a partir do capítulo 7, por várias vezes nós temos a expressão, até o capítulo 14, eu sou o Senhor. E quando Deus envia cada uma das pragas, ele diz para Faraó, eu sou o Iavé, eu sou o Senhor. E Faraó então tem que ouvir de Deus, quem é esse Deus? Quem é o Deus dos céus? Mas Faraó está com seu coração endurecido. Volte aí a sua Bíblia até o capítulo 7. No versículo 4 do capítulo 7, Deus diz a Moisés o seguinte, Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E então Moisés chega diante de Faraó e mais uma vez diz para Faraó, olha Faraó, deixe o povo ir. E Faraó recusa deixar o povo de Deus ir. A partir do versículo 14 do capítulo 7, nós temos a primeira praga, dentre 10 pragas enviadas por Deus sobre o Egito. E cada uma dessas pragas são muito curiosas, porque cada uma dessas pragas são uma luta de Deus contra os deuses egípcios. Dá uma olhada aí na primeira praga. A primeira praga, as águas do Nilo se transformam em sangue. E Deus ordena a Moisés que fale com Arão, e Arão deve bater o seu cajado no rio, e o rio vai se transformar em sangue. E é interessante, porque a primeira praga é o rio se transformar em sangue. E você lembra da última praga? Os israelitas passarem sangue no umbral da porta. Começa com sangue e termina com sangue. Porque começa com o sangue do Cordeiro e termina sempre com o sangue do Cordeiro. A redenção é assim. Ela começa com o sangue de Cristo e termina com o sangue de Cristo. Mas o curioso nessa praga é que
Deus fala, Moisés vai lá e faz isso. Porém, diz o versículo 22 do capítulo 7, os magos do Egito fizeram também a mesma coisa. Fizeram o mesmo que Moisés e Arão. Eles também transformaram as águas em sangue. E que grande tolice. Porque se Moisés transformou água em sangue, e ainda havia um pouco de água, os magos do Egito acabaram com a água, transformando-a em sangue. E com quem Deus estava lutando diante dos egípcios para mostrar o seu poder? Ele estava lutando contra o próprio Nilo, porque o Nilo era considerado um deus no Egito. Existem salmos, poesias, louvores ao Nilo. E um dos salmos mais impressionantes ao Nilo é: bendito seja o Nilo, cujas águas alimentam a nossa terra. Bendito seja o Nilo que nos dá vida e graça. E se você olhar o mapa, você vai perceber que ao redor do Egito tudo é deserto. E o Egito só é uma terra fértil porque o Nilo passa por ele. Então o Nilo era considerado pelos egípcios um deus que abençoava, que dava vida. Mas além do Nilo, havia também Rep, a deusa da vida. E Deus então nesse momento mostra que ele é o Deus soberano sobre o Nilo, sobre as águas do Nilo. Temos então uma segunda praga, capítulo 8. A partir do versículo 1. E quando acontece a primeira praga, o versículo 23 do capítulo 7 diz que Faraó se vira e vai embora. Ele ignora completamente o fato das águas do Nilo se transformarem em sangue. Acontece uma segunda praga. Rãs tomam conta do Egito. E aí Faraó manda chamar Moisés. Os magos do Egito novamente imitam o sinal. E Faraó manda chamar Moisés e Arão e diz: rogue ao seu Deus, rogue a Yahvé. E se ele tirar as rãs, eu deixo o povo ir. Mas quando as rãs vão embora, o coração de Faraó se endurece. E diz o versículo 15 do capítulo 8: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E nesse momento Deus estava mostrando que ele era o Senhor sobre Requete, a deusa da fertilidade. Porque as rãs no Egito representavam exatamente isso, a fertilidade. E Deus estava mostrando que ele era o Deus sobre a deusa da fertilidade dos egípcios. Capítulo 16, ou a partir do capítulo 16 do capítulo 8, nós temos a terceira praga, que são piolhos. E é muito interessante essa praga, porque Deus ordena a Moisés que fale com Arão para que ele bata a vara no pó da terra, no deserto. E do deserto, e o pó da terra se transforma em piolhos ou em insetos e invadem o Egito. E aí os magos que haviam repetido a primeira e a segunda praga, dá uma olhada aí no versículo 18 do capítulo 8. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. E aí os magos já não conseguem mais imitar o que Deus havia feito. E nesse momento Deus estava lutando contra Sete,
o Deus do deserto. Uma quarta praga, a praga das moscas, e moscas invadem o Egito, e a ideia aqui não é da mosca mesmo em si, mas de insetos, um enxame de insetos que invade o Egito. E aí o deus inseto dos egípcios era o Atiti. E Deus então o vence, e os magos agora já abandonam, porque eles não conseguem repetir o milagre ou essa praga. Mas nesse momento da quarta praga, o que me impressiona é porque até aqui Deus estava usando Moisés e Arão para fazer alguma coisa. A mão de Moisés, a vara de Arão. Mas a partir da quarta praga, Deus não utiliza de Moisés nem de Arão. Ele simplesmente faz aparecer. E uma outra coisa que é impressionante nesta praga é que Deus, nesse momento, faz uma distinção entre os egípcios e o seu povo. Versículo 22 do capítulo 8 diz assim: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E aí vem Deus e diz: eu sou o Senhor da terra, eu comando essa terra, eu comando o mundo. Capítulo 9, a partir do versículo 1, a quinta praga, peste nos animais. E duas divindades são aqui confrontadas por Deus. Apis, o deus touro, e Hatorá, a deusa vaca. E é interessante porque Deus os vence aqui, e novamente Deus, no versículo 4, faz distinção entre o seu povo e os egípcios. E tempos mais tarde, quando os filhos de Israel saem do Egito, quando Moisés passa 40 dias no monte com Deus, o que eles fazem? Um bezerro de ouro, uma representação de Apis. E no capítulo 32, o povo diz o seguinte: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha só como nós temos facilidade de esquecer aquilo que Deus fez. Como temos facilidade de esquecer aquilo que Deus faz em nossa vida. Como temos facilidade de fazer isso? Então Deus envia uma sexta praga. Úlceras nos homens e nos animais. E 3 deuses egípcios são confrontados nesse momento: Ísis, Sequenet e Suru. Os deuses da ciência, da cura e dos medicamentos. Deus envia uma 7ª praga, chuva de pedras, e Tut, Osíris e Sete são confrontados nessa praga. A 8ª praga, gafanhotos, Note e Osíris, que não conseguiam livrar o Egito dessa praga. E a 9ª praga, o sol escurece. E nesse momento Deus estava vencendo Ra, o deus sol, o deus egípcio para o sol. E a ideia de sol era tão intensa nos egípcios, que contaminou até mesmo o povo de Israel. Deixa marcado aí, abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis capítulo 1. E Gênesis começa com uma declaração que todos nós conhecemos, quando Moisés diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, a partir do versículo 14, quando Moisés nos conta sobre o 4º dia, Moisés registra o seguinte: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus,
para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. É interessante porque Moisés não dá nome aos luzeiros, porque Moisés não diz, e fez Deus o sol, e fez Deus a lua e as estrelas. E nós entenderíamos perfeitamente que Deus criou o sol. Mas Moisés jamais diria que Deus colocou Ra nos céus, porque aquele povo havia saído do Egito, e para os egípcios Ra era uma divindade. Então Moisés vai dizer, Ra não está nos céus, quem é o Deus dos céus é Yahvé, o Deus soberano, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos céus, e é Ele que governa soberano e absoluto sobre tudo e todos. O que nós então aprendemos nessa batalha dos deuses? Duas lições aqui para a gente. Primeira delas, há um soberano sobre todos os reinos, sobre todos os homens, sobre todos os deuses. Há um soberano. Há alguém que governa soberano e absoluto sobre todas as coisas. O mundo não é um carro desgovernado. A nossa vida não é um carro desgovernado. O mundo não está entregue a forças ocultas que o conduzem como quer. O mundo é governado por aquele que se assenta no trono, o Deus soberano sobre tudo e todos. Há um Senhor que é soberano sobre a terra e céus. E semelhante a Ele, não há ninguém. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que porque Ele é soberano sobre tudo e todos, nós podemos e devemos louvar o seu nome, porque tudo é para Ele, absolutamente todas as coisas. Eu sei que você já ouviu alguém dizendo recentemente que Jesus é o centro de todas as coisas, mas o centro de Jesus é você, porque tudo que Jesus fez foi para você. Essa é uma grande mentira. Jesus não fez nada para você, nada. Nós não temos absolutamente nada, absolutamente nada, porque tudo é para Ele. Você é para Ele. Você é dele. Tudo que você faz é para a glória dele. Dá uma olhada aí em Romanos, capítulo 11. E este é apenas um dos textos, e um dos textos bem conhecidos de todos nós. Romanos 11, versículo 36. Quando o nosso irmão Paulo diz o seguinte, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso a ele a glória eternamente. Amém. Mas Jesus não morreu por nós. Ele morreu por nós, para a glória de Deus o Pai. Não para a minha, nem para a sua glória, mas para a glória de Deus o Pai. E a redenção vai fazer exatamente isso comigo e com você. Vai nos conduzir à glória de Deus o Pai, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Caminhe mais algumas páginas aí da sua Bíblia, se você estiver em Romanos, até a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1.
E a partir do versículo 3, o nosso irmão Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo então apresenta 14 bênçãos espirituais, que ele diz que são todas a sorte de bênçãos espirituais. E dentre elas, o versículo 11 e 12, que dizem o seguinte: nele, ou em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Fomos recriados em Deus para o louvor da glória dele. Da glória dele. Por isso o culto é para quem? O culto é para ele. O culto não é para satisfazer as minhas vontades, para que eu saia daqui dizendo assim: poxa vida, que culto bacana, falou o meu coração e eu estou me sentindo muito bem. Independente de você se sentir bem ou não, o culto é para Deus. E o que deve fazer com que eu e você saiamos bem daqui é porque Deus está nesse lugar. Deus está aqui. E se isso não for o bastante para você, meu querido, nada vai te satisfazer. Porque se Deus não preencher o vazio do meu e do seu coração, nada vai conseguir preencher. Não vai ser uma boa música, não vai ser uma boa pregação, não vai ser iluminação, não vai ser fumaça, não vai ser absolutamente nada. Não vai ser hino, não vai ser absolutamente nada que vai preencher o nosso coração, se Deus não preencher o nosso coração. Então o que eu e você precisamos é que Deus preencha o nosso coração. Isso é o bastante para você? Viu como tudo é para Ele? Para a glória dEle? Volta lá para Êxodo. E na porção que nós estamos meditando aqui, Deus mostra por que Ele derrama 10 pragas sobre o Egito. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aí em sua Bíblia. Versículo 17 do capítulo 7, diz assim: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu, o Senhor, sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirás as águas do rio, e se tornarão em sangue. E Deus derrama as pragas para que Moisés fique sabendo que ele é o Senhor. Capítulo 8, versículo 10, ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Capítulo 9, versículo 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Versículo 16 do capítulo 9. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Capítulo 10, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como os egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Para que vocês saibam, para que o Egito saiba, para que os filhos dos filhos saibam que eu sou o Senhor. Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Vitor, coloca o som no meu microfone. Então, para que serviam as pragas? Para que o povo soubesse quem é o Senhor. Para que serve a nossa redenção? Para que a gente saiba quem é o Senhor. E isso faz com que o povo de Israel saiba quem é o Senhor. Dá uma olhada aí no capítulo 15 de Êxodo, que diz assim:
Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Para que eles saibam que eu sou o Senhor. E aí a glória é para Ele, pertence somente a Ele. Eu quero encerrar. O que esse texto tem a ver comigo e com você? 4 aplicações rápidas desse texto para a nossa vida. A primeira delas é: diante do Senhor, rejeite facilidades. Por várias vezes, Faraó ofereceu facilidades para o povo sair sem cumprir aquilo que Deus queria. Deus disse para os israelitas: vocês vão sair com tudo. E aí Faraó diz: olha, saiam, mas levem apenas os homens, deixem as mulheres e as crianças. Vocês podem ir, vão os adultos, deixem as crianças. Vocês podem ir, podem levar as crianças, mas deixem todo o gado, todos os bens que vocês têm. E Moisés sempre rejeitou as facilidades, porque, meu querido, nem sempre aquilo que é fácil vem de Deus. Infelizmente, a gente vive num mundo em que a gente acha que tudo aquilo que é fácil vem de Deus para a gente. É de Deus. Mas nem sempre aquilo que é fácil vem de Deus. Então rejeite facilidades. Lembra da proposta do diabo para Jesus? Eu te dou o mundo. Já que você veio pegar o mundo, eu te dou o mundo. Se você simplesmente desistir da cruz. E Jesus prefere o caminho mais doloroso, porque o cristianismo é exatamente isso. Jesus vira para mim, para você e diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A mensagem de Jesus não é: venha para mim e fique bem, venha para mim e pare de sofrer. Muito pelo contrário, a mensagem de Jesus para mim e para você é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estou com vocês. Vocês vão sofrer, mas vocês não sofrem sozinhos. Eu sou a força de vocês. Então, rejeite facilidades. Porque qualquer masmorra com Jesus é um palácio. Mas qualquer palácio sem Jesus é um inferno. Então rejeite facilidades. Segunda aplicação desse texto: mantenha-se firme naquilo que Deus determinou para a sua vida. No propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes pensamos em desistir. Muitas vezes queremos abrir mão, muitas vezes nos sentimos cansados. E quantas vezes nós nos sentimos cansados e falamos: olha, isso não dá para mim mais, cansei, vou embora. A semelhança de Pedro, que depois da ressurreição de Jesus, vira para alguns discípulos e diz assim: eu vou pescar, cansei, quero ser discípulo de Jesus, mas não, eu vou pescar. Mas aí Jesus vai atrás desse homem, porque Jesus não desiste da gente, mesmo que a gente desista dele. Então mantenha-se firme, meu querido. Mantenha-se firme. Terceira aplicação desse texto para mim e para você é: confie no Senhor. Não existe nenhum outro como Ele. Não existe ninguém que seja tão poderoso como Ele. Então, confie no Senhor, e somente no Senhor, e no poder desse Senhor. Ele é aquele que é incomparável. Ele é aquele que criou o universo, aquele que conduz todo o caos. Ele é o Deus eterno. Então, eu e você podemos confiar nele. Quarta e última aplicação desse texto: se eu devo rejeitar facilidades, manter-me firme, confiar no Senhor, eu preciso ter os meus olhos sempre no alvo. Porque é possível que eu e você, que a gente se esqueça daquilo que Deus fez. No início da pandemia, a gente chegava em casa, tirava o sapato, pegava a roupa, colocava dentro de uma sacola, jogava álcool, botava para lavar, lavava as mãos, tomava banho. E aí passou a primeira semana.
E passou a segunda semana. E aí a gente já se surpreendeu saindo na rua sem máscara e não voltando para buscar, porque eu vou rapidinho. E passou mais uma semana. E a gente começou a relaxar. E muito provavelmente, eu e você, a gente já relaxou uns 90%. E muitas vezes a gente se surpreende sentado no sofá, com a criança no colo, com a roupa que a gente chegou da rua. Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma. E a gente se esquece. E isso é natural nosso. É exatamente por isso que a Bíblia insiste tanto em dizer: Deus está conosco, porque a gente se esquece que Ele está presente. Muitas vezes. Muitas vezes a impressão que a gente tem é que Deus é aquele aviãozinho lá nos céus, completamente distante de tudo e todos, alheio à nossa vida. Muitas vezes a gente se esquece daquilo que Deus já fez. E a gente olha para a situação que nós estamos passando no presente momento e a gente se desespera. E quase faz igual aquele episódio, ou aquele seriado do Chapolin. E agora quem poderá me defender? E não surge o Chapolin dizendo, eu. Porque quem surge é Jesus Cristo dizendo, eu já te defendi, meu querido. Eu já te defendi. Não há alguém que para te defender no futuro. Eu te defendi. Eu já venci tudo por você. A semelhança dos israelitas que se esqueceram que Deus já havia esmagado Ápis. E fizeram uma imagem de Ápis e apresentaram como os deuses que tiraram o povo do Egito. Muitas vezes a gente não faz a imagem de um touro, mas a gente corre para resolver os nossos próprios problemas, quando deveríamos correr para os pés da cruz de Cristo, para que Ele resolva os nossos problemas. Na certeza de que Ele é o Senhor soberano sobre tudo e todos. Então, diante disso tudo, confie no Senhor. Saiba que o Senhor está com você. E quando as situações difíceis acontecerem, não pensa que Deus está assentado no trono irado, mas saiba que Ele está fazendo isso para que eu e você, para que a gente saiba que Ele é Deus. Que Ele é Deus e que não há outro como Ele. Eu não sei como está a sua vida, nem o seu coração. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: não existe nenhum outro como eu, diz o Senhor. E você pode confiar em mim e continuar caminhando. Você pode confiar em mim e seguir caminhando, porque não há outro como eu, diz o Senhor. Vamos orar? Gostaria que você apresentasse aí ao Senhor a sua vida e o seu coração nesse momento. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero lembrar as palavras do nosso irmão Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31, quando Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Quem pode se opor? Porque Ele já entregou o seu próprio Filho por amar a mim e a você. E não há outro como o Senhor. E eu posso apresentar diante dEle o meu coração, sabendo que o nome dEle será exaltado, porque aquele que fez é o mesmo que faz e fará para todo sempre. Vamos orar.